Vamos lá, família. Mais um dia de operação, certo? Primeiro dia de operação aqui da conta OTT, na MIDI conta 9, tá ligado? Mostrar pra vocês aqui, família. Pera aí. Beleza, tá? MIDI conta 9, tranquilo. Veloz conservador. Vamos lá, tá? 2025, família, aí, ó. Não tem nenhuma operação, tá? Nenhuma operação. Beleza? Essa conta OTT nossa. Vamos meter marcha pra cima aí, tá? Hoje na macro não tem uma macro muito bem definida, tá? Vou falar pra vocês. Por mais que desses está em alta e o SP500 fechou em alta também, desses dips em alta diz dólar em alta, né? SP500 em queda diz um dólar em alta, diz um dólar em queda, né? Então, pra dólar não tem uma macro muito bem definida. Para índice tem uma macro muito bem definida, tá? Para índice diz um índice de alta, né? Mas, o índice em alta, dólar em queda, mas eu vejo que esses últimos dias não está muito correlacionado, tá, em relação a isso. Então, não vamos considerar muito isso, beleza? Vamos só considerar só operações aí seguras, tá? Lembrando, operações seguras, vamos precisar operações seguras aí. E vamos meter marcha para cima aí, tá? Vamos lá, família, vou explicar o motivo da entrada que eu fiz no rompimento desse 13, tá? Era um ponto de resistência muito bem definida, tá? Definido anteriormente, eu vi bastante defesa, especificamente nesse 13, na região do 13. O book chegou com muita força compradora e também o book comprador chegou se preenchendo, tá? E o fator de lucro estava muito favorável também, tá? Então, se nós fizermos a compra no 13, dá para levar até lá no 23, que são 10 pontinhos aí, 3 para 1, né? E se romper o 23, dá para levar lá mais para cima ainda, né? Que são mais 14 pontos. Então, acredito que foi uma operação muito boa. Vou explicar para vocês também o motivo da parcial, tá? Chegou um certo momento que o fluxo comprador ele se esfriou, tá ligado? E começou a ter muitos lotes pesados por parte da venda no book da venda e começou a ter a renovação por parte da venda também, tá? E quando o book comprador ele agredia, não subia se preenchendo como subia antes, né? Então tinha vários fatores de risco aí de eu manter essa operação. Só que para mim não valia a pena eu encerrar a operação, valia a pena eu manter a operação e fazer uma parcial, né? Então, por isso que eu realizei a parcial. A verdade é que eu não gosto de realizar parcial cedo, tá? Com 3 pontos, 4 pontos, porque não é o ideal para o operacional, porque no final do mês o fator de lucro não fecha e você vai ver o resultado dessa operação no final do vídeo. Mas tive que fazer porque começou a ficar com um pouco mais de risco essa operação, certo?
Vou explicar para vocês também o porquê que eu deixei essa operação voltar esses pontos, tá? Ela chegou a me dar 16 pontos e eu peguei particularmente 10 pontos com 3 contratos, né? O motivo é que eu mantive a operação até um dado econômico, porque quando irá sair o- os números do dados econômico, a operação estava bem positiva. E eu falei, não, eu vou arriscar, porque se o dado econômico vir a nosso favor, o fator de lucro é grande. Então eu arrisquei alguns pontos aí, cerca de 4 pontos, 5 pontos, para ganhar 15, né? Só que o dado econômico veio a nosso favor, só que o mercado não se moveu, o mercado não teve a reação que eu queria, né? E eu me mantive na proteção de um preço ali, em vez de eu encerrar essa operação, eu falei, ó, vou manter essa operação desse preço, se subir mais, beleza, eu pego, se não subir, tá tudo bem. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu realizei essa venda no 3,5, beleza? Primeiramente, o 3,5 era um ponto muito bem definido, era uma resistência que defendeu no começo do mercado, logo após rompeu, né? Após rompeu, o que era resistência virou um suporte, né? Então era um suporte agora. Então, o mercado chegou com muita força vendedora e o mercado chegou com um preenchimento muito bom por parte da venda. Então eu falei, mano, vale muito a pena a venda. Então nós tinha ponto muito bem definido, times em trade com força vendedora e preenchimento muito bom. Nós tinha três fatores. O único fator que não estava tão bom, estava bom, mesmo assim se configurou como entrada segura, mas não estava 100%, era o fator de lucro. Por quê? Logo abaixo tem um 9,5 e você pode ver que na região do 9,5, no 10 ali, tem lotes pesados por parte da compra. Só que a região do 9.000 do 10 não foi uma região onde o mercado defendeu, tanto graficamente, se nós olhar pelo gráfico, e tanto pelo fluxo, não defendeu. Eu falei, mano, acho que o mercado não vai defender novamente. A probabilidade, aqui nós trabalhamos com probabilidade, a probabilidade do mercado defender novamente esse preço é pequena. Então vale sim a pena a venda, porque nós fazendo a venda aí, nós conseguimos levar até a mínima do dia, que dá cerca de 12 pontos aí tranquilo, né? 12, 10 pontos tranquilo aí, 12 pontos tranquilo, né? Então o fator de lucro estava muito bem, o fator de lucro estava muito bem alinhado após a perca do 9 por conta desses lotes grandes. Teve uma pequena gota de risco, né? Mas mesmo assim se configurou como uma entrada segura, beleza? Agora eu vou explicar para vocês, tudo resumido, o porquê que eu realizei três parcial, tá? O primeiro parcial com um contrato, a segunda parcial com um contrato e a terceira parcial com dois contratos, beleza? A primeira parcial que eu realizei com o contrato foi pelo motivo que o book comprador ele estava renovando. Então a venda estava agredindo e o book estava renovando. A partir do momento que o Times in Trade ele ficou meio misto, ele ficou meio frio, né, ele se esfriou, eu percebi que a venda estava descendo e não estava se preenchendo mais como que estava se preenchendo antes. E desde semana passada eu estou percebendo esse comportamento e quando acontece esse comportamento, o mercado costuma voltar na minha cara. Então eu falei, não, vou realizar a parcial com o contrato aqui só para me proteger do risco, né? E outra parcial com mais um contrato foi pelo mesmo motivo também, tá? Porque chegou em um ponto do bola a bola, o book vendedor já tinha se esfriado, ele já pegou, já ficou mais misto, a venda não estava mais preenchendo o bug como estava se preenchendo antes, né? E falei, não, vou realizar parcial, vou deixar meu lucro ali com R$ 355 ali, que é 10 pontos com 3 contratos, e vou ficar de boa, certo? E a terceira parcial foi uma parcial com dois contratos, tá? Por que a parcial com dois contratos?
porque já tinha passado muito tempo que o mercado estava no bola a bola, o mercado não se moveu aí por uns 15 minutos, 10 minutos aí, né? Então eu falei, mano, já garanti meu lucro aqui já, então beleza, peguei esses pontinhos aí, né? Eu praticamente 5 10 pontos com 5 contratos. Então, mano, eu vou realizar uma parcial só de 2 contratos, porque eu vou segurar essa operação, né? Porque essa operação tinha um alto índice de valor de lucro ainda, porque ela rompeu bola a bola e rompeu 95, só tinha a mínima, a linha branca no gráfico, né? Que é a mínima que é o fechamento do dia anterior, né? Então o potencial estava até que grande. Eu falei, mano, vou manter um contrato, vou me defender atrás desse lote pesado por parte da venda e vou segurar a operação até que dá. E foi o que eu fiz aí, beleza? Vou explicar para vocês agora o porquê que eu realizei essa venda, tá? Primeiramente, o motivo que eu realizei essa venda com 3 contratos é porque eu já estava positivo de 6 pontos no dia, né? E eu não queria entregar 3 pontos de bandeja muito fácil. Eu falei, não, eu vou ficar mais um pouco no mercado. A próxima entrada que eu achar vai ser com 3 contratos. E se dá certo, tudo bem. Se dá errado, beleza. Eu não vou perder tanto. Tinha book alinhado e times não tão alinhado, mas não se tornava uma operação de risco, tá? Uma operação de risco com time desalinhado é só a partir do momento que o time estiver com muita força, ao contrário. Se tivesse com intensidade por parte da compra, aí seria uma operação de risco. Mas só tinha saído dois lotes grandes, né? Então não estava com intensidade. E o book ele estava muito alinhado, porque era uma operação muito segura, porque era um ponto técnico, beleza? Nós estava protegido aí pelo a resistência no 9,5, nós estava protegido pela VWAP, tinha lotes pesados, tinha defesa passiva e tinha renovação também. Aconteceu renovação, né? Então, cara, tinha fato de lucro alinhado também, pô, vender aí nesse 90, nesse 8,5 dá para levar até a mínima do dia, ali no 8,5 era 10 pontos fácil. Então eu falei, não, se eu perder uma operação dessa, eu vou ficar triste, né? Então eu não achei muito alinhado fazer essa venda assim, tá? Mas aí, o que aconteceu, tá? A compra pegou muita intensidade, né? E eu encerrei essa operação com 2 pontos, porque ela iria me dar um stop, tá? Então a compra pegou muita intensidade, eu falei, não, vou encerrar aqui mesmo com 2 pontos, se tá tudo certo. E eu encerrei o dia aí, tá? Eu só fiz mais uma operação com um contrato, só para a plataforma bloquear mesmo, beleza? Então é esse o relatório de hoje. Tranquilo. Peguei aí a primeira operação. O motivo, esse é o motivo, tá? Porque eu não gosto de realizar parcial cedo, tá vendo? O mercado me deu 16 pontos, cara. Eu peguei apenas 6, né? 6,5, quase 7 aí, né? Isso é por conta da parcial cedo, né, cara? Aí essa operação já foi boa, né? Que foi a segunda, que eu peguei 10 pontos aí, né? Ela chegou a me dar 16, eu peguei 10, tá muito bom, está muito dentro dos parâmetros, né? Aí foi a terceira operação lá por conta da renovação, por conta da defesa passiva, da passiva que tinha e tal. Realizei a venda, mas pegou uma intensidade compradora, né? Então eu cerrei aí com 2 pontos. E essa operação foi operação rápida, você pode ver que nem tem tempo, tá? Porque foi para bloquear a plataforma, tranquilo. O fator de lucro ficou um fator de lucro muito bom, ficou de 13, né? Então, um dia maravilhoso, praticamente aí, ó, 16 pontos de gain, né? Praticamente aí 13 pontos de gain, muito bom.